Sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração, o 15º programa. O programa é uma iniciativa da Abrafiltros e também das revistas Meio Filtrante e Revista TAI. Toda semana temos aqui debatido um tema diferente, temos recebido um especialista de diversas áreas e sempre um prazer estar com todos vocês. Desde já agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso convidado, que já eu vou apresentá-lo. Bom, hoje é mais um programa. Essa semana nós já tivemos um encontro na terça, então toda terça e toda quinta estamos aqui recebendo, como eu disse, um especialista. Na próxima semana a gente começa o mês de junho com 2 novos temas, mês de aniversário da Abrafiltros e também a primeira semana, a Semana do Meio Ambiente. Então, na terça-feira temos aí o tema sobre vendas, pós-vendas, e na quinta-feira, meio ambiente, então completando aí a primeira semana, e novos programas ao longo do mês de junho, mês, como eu disse, de aniversário de 14 anos da Abrafiltros. Se você quer receber os convites dos próximos programas e também quiser dar alguma sugestão de temas, eu coloquei aqui no nosso chat o e-mail eventos@abrafiltros.org.br. Então a gente vai gostar muito de receber a sua mensagem, e se for para receber os convites, você entrará no nosso mailing, e se for para sugerir algum tema, com certeza a gente vai analisar com todo carinho para trazer aqui para o nosso programa. Sobre o nosso tema de hoje, processo decisório, como tomar decisões melhores, estamos recebendo Victor Hugo Ferreira Júnior. Victor é graduado pela FGV e também MBA executivo pela FEA USP. Após 15 anos de experiência executiva, tendo atuado em 10 países das Américas, em 2005 fundou a ActaVox, tendo atuado em mais de 2.000 projetos de consultoria em mais de 700 empresas. Ministrou treinamentos corporativos para mais de 5.000 profissionais. É professor e palestrante nas áreas de vendas, planejamento estratégico, marketing e desenvolvimento humano, e criador também de modelos de gestão e autor de vários artigos. Seja muito bem-vindo, Victor. Muito obrigado aí, ActaVox. Já vi que o Renato está aqui também. Nosso agradecimento a vocês dois pela parceria que vocês têm conosco. E a gente está louco para ouvir esse conteúdo e também para te agradecer por estar aqui com a gente nessa tarde. Legal, Adriano, obrigado, prazer, obrigado pelo convite, Adriano, ao presidente João Moura aí, Abrafiltros. Bem, a gente vai falar aqui sobre processo decisório. Eu queria dar os parabéns aí para quem já está assistindo pela decisão boa de participar aqui, pela primeira boa decisão, para dar os parabéns para vocês, né? Todo mundo, quem se interessa por essa palestra, geralmente já sentiu na pele, eu acho que todo mundo sentiu na pele alguma decisão errada, né? As consequências de uma decisão errada e como é difícil tomar uma decisão difícil, né? Como é complicado, como dá aquele receio. Eu vou ver se eu contribuo um pouco para vocês. Estamos aqui ao vivo, então vocês podem colocar perguntas, comentários, o Adriano vai me interrompendo e a gente vai interagindo. Eu vou tentar passar algum conteúdo, a gente dá umas paradas para bater um papo e continua com o conteúdo, tá bom? Vou dar umas quebradas. E já para não demorar muito, vamos direto ao ponto aqui. Vou compartilhar a minha tela e vamos falar sobre processo decisório, né? Como tomar decisões melhores. Quem quiser depois, eu deixo aqui na tela o meu LinkedIn, o ActaVox, nosso YouTube, nosso Instagram. Vamos lá, então. Não sei se vocês sabiam, mas mais de 95% das decisões que nós tomamos todos os dias, e são milhares de decisões, mais de 95% são decisões inconscientes, né? O que significa? Significa que a gente não sabe por que está tomando aquela decisão. A gente decide, vai fazendo como, mais ou menos como se vocês fossem um barquinho descendo esse riozinho aqui, né? À deriva, né? Sem remo, sem leme, sem motor, e de vez em quando vocês pegam o caminho certo sem saber por que de vez em quando pegam o caminho errado aí
e ficam presos e não sabem como sair, aí sofrem aquelas consequências. Entre as 5% das decisões que a gente toma que são conscientes, ainda assim a gente erra uma boa parte delas, né? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui os principais motivos por que a gente erra nas decisões que a gente toma. A primeira coisa, vou falar sobre enxergar a realidade, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a realidade não é exatamente o que a gente pensa que é a realidade, porque nós temos alguns filtros no nosso cérebro. A gente olha lá uma realidade qualquer, ela entra no nosso cérebro através dos nossos 5 sentidos e nosso cérebro interpreta aquela realidade. Interpreta e cria uma visão daquela realidade. E aquilo impacta o nosso corpo e a nossa mente, né? Faz com que a gente até tenha doenças, dependendo da forma que a gente impacta, né? Eu tenho uns mindsets que eu posso mostrar para vocês em seguida aqui. Legal? Primeira coisa, tentar enxergar a realidade. Como é que a gente faz para eliminar esses filtros que distorcem a realidade? Para ilustrar isso, vamos pegar essa imagem aqui. Isso é uma imagem que tem vários filtros. Vocês estão olhando aí, vocês não sabem o que é isso. Por trás tem uma realidade. E aí você vai, tira um determinado filtro, consegue enxergar um pouco melhor aquela realidade, mas ainda não está bom. Aí você tira um outro filtro, aquela imagem começa a ficar um pouco mais nítida, e aí você consegue tirar outro filtro, até que, de repente, você enxerga o que estava lá por trás, que é muito diferente do que você achava que era na primeira vez. Nosso cérebro é assim, a gente acha que as coisas são de um determinado jeito, mas se a gente não souber como tirar esses filtros, a gente vai tomar decisões baseadas em dados errados, em realidades que não são realidades criadas, não realidade real ali atrás. Legal? Esses filtros, né? A gente interpreta a realidade por esses filtros e enxerga coisas bem diferentes. Por exemplo, essa vista aí, isso é um caso real. 2 pessoas olharam essa fotografia, essa vista, na verdade, de uma janela, e uma delas falou, cara, eu acho São Paulo linda, eu não me canso dessa vista, eu acho essa vista maravilhosa, eu fico aqui horas olhando para São Paulo. Ao mesmo tempo ali, do lado dessa pessoa, outra pessoa comentou, cara, São Paulo é uma cidade feia, nossa, cheia de concreto, né? Um negócio terrível, poluído, acho horrível São Paulo. A mesma realidade, ela foi interpretada por 2 cérebros diferentes de formas opostas, né? E isso a gente chama de mindset, né? É aquele filtro que a gente coloca faz com que o nosso cérebro forme uma abstração diferente. Esses mindsets são muito importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Falando de decisões, né? De novo, nosso cérebro, não sei se vocês já pararam para pensar, tem muitos bugs, tipo bug de computador mesmo, né? Que dá aquele tela azul lá no Windows, ou vai fazer uma coisa, faz outra. O nosso cérebro é desse jeito. E em termos psicológicos ou neurociência, isso se chama viés cognitivo. Nós temos vieses cognitivos que fazem com que a gente interprete errado a realidade, que faz com que a gente tome decisões erradas, que faz com que os resultados que a gente esperava por alguma coisa sejam completamente diferentes, né? Aqui tem uma lista de alguns para vocês verem, e eu vou falar de alguns que impactam no processo decisório de vocês. A primeira coisa, a gente conhecer esses viéses cognitivos, saber que a gente tem esses viéses cognitivos, assumir isso aí, e depois ver como é que a gente, com esse conhecimento, como é que a gente usa esse conhecimento para errar menos nas decisões. Beleza? Vamos lá, vou falar do primeiro viés cognitivo aqui. Na verdade, é uma característica do cérebro, né, que a neurociência estuda, que faz com que a gente tome algumas decisões não inteligentes. Aqui do lado esquerdo, a gente está vendo uma pecinha, chama-se amígdala. A gente tem 2 amígdalas no cérebro, e elas ficam dentro de uma área primitiva do cérebro chamada sistema límbico. Sistema límbico. O sistema límbico é uma área lá no miolo do cérebro, que é uma área primitiva que a gente tem, todos nós temos, que os animais também têm, todos os bichos têm
sistema límbico? Ele é responsável pelas nossas reações e emoções mais instintivas, não conscientes, que a gente faz sem saber por que está fazendo. O sistema límbico, bom, aqui do outro lado, vocês estão vendo uma área que é atrás da nossa testa aqui, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma área mais evoluída do nosso cérebro, é a última área que se desenvolveu na evolução da espécie humana. Alguns animais têm córtex pré-frontal, os golfinhos, alguns cachorros, alguns bichos têm. E o animal que tem isso mais desenvolvido somos nós. Essa aqui é a área responsável pelo nosso raciocínio lógico, pela nossa parte mais racional. Aqui são as decisões que a gente toma, sabendo por que está tomando essas decisões. Vamos falar da luta entre essas duas áreas no nosso cérebro. Eles estão sempre, eles não se conversam assim de forma racional. Eles estão em contato permanente. Um tem um domínio sobre o outro, porém eles acabam se atrapalhando muitas vezes. Vou falar um pouquinho do sistema límbico aqui. O sistema límbico tem uma reação quando ele, como eu falei para vocês, ele é a parte do nosso cérebro responsável pelas emoções instintivas. Se nosso cérebro, a gente sente que está em perigo, sente que está sendo atacado, a amígdala dispara uma reação, ela vibra, ela se conecta com o tálamo, hipotálamo, e eles disparam aqui no nosso tronco cerebral dezenas de substâncias que são feitas para a gente sobreviver naquele momento. A amígdala interpretou como uma situação de vida ou morte, uma situação de risco de vida, e ela disparou um processo para preparar a gente para se defender daquela ameaça. Essa reação tem um nome em inglês que rima, que é legal, que é fight or flight. Não sei se vocês já ouviram falar. Em português significa lutar ou fugir. Essa reação faz com que a gente se prepare, fique muito forte, fisicamente, até muito mais forte do que a gente é normalmente, para poder lutar pela vida ou fugir muito rápido, escapar muito rápido para não morrer. É uma reação que está aí, uma relação que a evolução colocou no nosso cérebro. E nós descendemos de todos os bichos que tinham essa reação. Quem não tinha essa reação, chegou um predador, ele não teve a reação, não se preparou corretamente, foi lá e foi devorado, não deixou descendentes. Então a gente descende desse pessoal aí que tem isso, e a gente vem de fábrica isso, tá bom? Essa reação ela é boa por um lado, porque ela torna você muito forte, ela dispara substâncias que fazem com que a sua musculatura fique mais forte, com que a sua oxigenação melhore. E para fazer isso, ela concentra energia em alguns órgãos e ela desliga alguns órgãos. Imagina que se você está prestes a morrer, fazer a digestão não é uma coisa muito importante, concorda? Então, uma dos sistemas que é desligado no nosso corpo é o sistema digestório. Tanto que em situações de muito perigo, às vezes, algumas pessoas chegam ao extremo de defecar, né, ou urinar pelo medo mesmo, porque desligou tanta coisa, foi tão violento que você até travou aquilo, isso entrou em pânico, né? Depois não sei se vocês viram nos viéses cognitivos, tem a diferença entre pânico e colapso. Nesse caso é pânico, você ficou travado por uma sobrecarga mental ali. Legal? Bacana. Só que esse processo do fight or flight, que desliga algumas partes do nosso corpo, adivinha só qual que é uma das áreas que ele desliga? É exatamente o nosso córtex pré-frontal. Também o nosso corpo interpretou da seguinte forma: se a gente vai morrer, não faz muita diferença ficar raciocinando logicamente ou fazendo não vai dar tempo de você pensar muito. A reação, o córtex pré-frontal é uma área super evoluída, mas é uma área lenta. O raciocínio racional, o raciocínio lógico gasta muita energia e demora, é lento. O sistema límbico, essa reação fight or flight chega a ser milhares de vezes mais rápida, mais poderosa do que o córtex pré-frontal. Então, não tem
como esperar essa área aqui agir. Então, o sistema límbico toma a reação, sobrevive, aí depois você pensa, você pensa, raciocina e tenta processar como é que foi que aquilo aconteceu. Legal? Sistema límbico e córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é desligado nessa reação de fight or flight. Significa que a gente se torna um idiota, né? Então, todo mundo já percebeu que quando a gente está nervoso, ou quando as pessoas estão nervosas, elas se tornam perfeitos idiotas. Idiota no sentido mesmo, porque o raciocínio lógico, a inteligência toda ali que a gente tem orgulho, ela é desligada. Eu vou contar uma historinha que todos vocês já devem ter passado por alguma coisa semelhante ou muito parecida mesmo. Eu estava começando a dirigir quando eu tinha 19 anos, já faz um tempinho, e na Praça Pan-Americana, aqui em São Paulo, teve um carro me fechou e a minha amígdala disparou a reação fight or flight. Eu me senti atacado. A gente não tem controle sobre esse mecanismo. O cérebro interpreta como um ataque. E aí disparou o fight or flight. E ali, a gente, quando está dentro do carro, a gente se sente protegido e a gente vai para o fight. Começa a discutir. Um xinga um, aí ele começou a me xingar, eu xingava ele. Aquela coisa bonita, né? Aí a gente entrou numa avenida chamada Pedroso de Moraes, era de noite. Eu xingava, ele me xingava, e aquela coisa toda. Aí, de repente, eu vi do meu lado esquerdo, ele estava do meu lado esquerdo, eu vi ele abrir o porta-luvas e tirar uma arma. Ele tirou, eu vi a arma na mão dele, e nesse momento, quando ele estava tirando do porta-luvas a arma, o meu cérebro saiu do fight pro flight, né? Aí eu saí, eu brequei, eu me lembro claramente, hoje eu brequei, dei ré na avenida, virei à direita, e provavelmente quando ele olhou para o lado me procurando, eu já não estava mais lá, né? Essa reação é igual aquela do gatinho fofinho, que quando você encurrala na parede, ele se arrepia todo e sai te arranhando todo e sai correndo, porque ele se sentiu ali em risco de vida, né? Quando a gente se sente encurralado, em risco mesmo, a gente toma isso. Bom, concordam que depois que você se acalma, depois que você toma o controle de novo, aqui o seu córtex pré-frontal, você começa a pensar, por que eu fiz isso? Não faz sentido lógico discutir no trânsito. Não faz o menor sentido racional ali. Eu não tenho quase nada a ganhar, praticamente nada a ganhar, e tenho muito a perder. Então, se você estiver calmo pensando, não faz sentido. E por que a gente faz? Porque, como eu falei, quando essa reação é disparada, não dá tempo de você controlar. Ela é muito rápida, ela é imediata, ela é uma reação de vida ou morte. E aí você faz besteira, como tem gente normal, bacana, que discute no trânsito, briga, sai no tapa no trânsito, tem gente que mata outras pessoas no trânsito, dá um tiro, tem gente que leva tiro e dá tiro por causa de uma real discussão no trânsito. Legal. Primeiro bug que a gente está falando aqui no nosso cérebro é esse. E vocês todos têm. Vocês conhecem pessoas, por exemplo, que têm essa amígdala mais sensível. São aquelas pessoas que estão sempre na defensiva, né, que a gente fala. Ou pessoas, como a gente disse, pessoas mais reativas. Eu tive um sócio uns 25 anos atrás, que uma vez eu não me esqueço, eu uso sempre esse exemplo. Eu olhei no teto, estava meio mofado, eu falei, puxa, está meio mofado ali no teto, né? E ele virou e falou, por quê? Eu que tenho que arrumar essas coisas? Por que eu que tenho que arrumar essas coisas? Vocês percebem? Eu não estava nem pensando nele. Eu não ataquei o meu sócio. Mas ele se sentiu atacado. Ele interpretou aquela situação como um ataque. Disparou o fight or flight na cabeça dele, a amígdala vibrou lá, o sistema límbico jogou no sangue e ele virou um bicho. E aí ele partiu para uma situação de agressão, de agressividade. Tem gente que é muito sensível, tem gente que... Algumas pessoas, como tem um amigo meu chamado Guilherme, que ele é o oposto. Eu acho que não nasceu com a amígdala dele lá. Você pode ofender, xingar, atacar, ele nunca acha que você está atacando ele, está sempre na boa, ele é super zen. Mas, inclusive, eu me inspirei muito. Ele é um cara muito mais feliz. Ele não se afeta com coisas bobas, né? Ele foi inspiração, inclusive, do nome do meu filho. Só que meu filho nasceu com a amígdala normal, ele tem o processo normal aí de fight or flight. Legal? É bom você pensar se você é uma dessas pessoas que são mais sensíveis, que interpretam
tantas coisas como ataque, sem que elas sejam. Tem gente que acha que o tempo inteiro estão atacando elas, né? Se você for assim, toma cuidado, que você está disparando uma reação ruim, que torna você menos inteligente e que faz você fazer besteira sem precisar, né? Se você tiver controle, como é que a gente faz para controlar, né, o nosso sistema límbico e o nosso fight or flight? A gente geralmente tem que pensar antes, tem que se preparar para aquelas situações. A minha esposa fala das criptonitas, né? Cada um tem as suas criptonitas. Qual é a situação que você fica nervoso, que te tira do sério? Reunião de condomínio, trânsito, o seu chefe, tem uma pessoa que não sabe falar, que toda vez que ela fala, você fica nervoso, ela te afeta ali, do lado emocional, deixa você na defensiva. Quais são suas criptonitas? Sabendo disso, quando você estiver calmo e o seu córtex pré-frontal estiver no controle, aí você pode pensar em mecanismos para identificar os gatilhos e para controlar isso. Por exemplo, eu identifico os gatilhos no trânsito hoje e o mecanismo que eu usei para não ter uma reação acima do necessário é pensar nos meus filhos. Eu penso nos meus filhos e penso que eu não quero morrer porque eu preciso cuidar deles, eu quero ver meus filhos se formando, eu quero ver meus netos. Então, foi um mecanismo que eu encontrei para controlar essa reação. Legal? Então, vocês tomam decisões idiotas quando vocês estão nervosos, né? E tem outras situações emocionais também que atrapalham o processo decisório de vocês, como, por exemplo, cansaço, fome, tristeza, euforia, raiva. Se você está com algumas dessas emoções aí te incomodando realmente, provavelmente as suas decisões não vão ser tão boas. Muito cansado, está com muita fome. A fome atrapalha muito o processo decisório da gente. A gente começa a tomar decisões erradas também. Legal? Então, dica para vocês. Para tomar decisões importantes, não estejam com essas emoções mais exacerbadas aí. A gente está falando sobre emoções e a gente concluiu que as emoções podem atrapalham muito o nosso processo decisório. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o slide de uma pessoa que, quem é um pouco mais antigo como eu aqui, sabe quem é. Esse aqui é o Spock. O Spock era um personagem da Guerra nas Estrelas, da Jornada nas Estrelas, Star Trek. E ele vinha de um país onde as pessoas, né, onde os habitantes não tinham emoção. O Spock não tinha sistema límbico, ele só tinha neocórtex, ou córtex pré-frontal. Ele era puramente racional. Adorava o Spock, assistia, essa série é muito boa. E eu não entendia por que ele não era o capitão, né? Ele era tão inteligente, tão racional. Eu queria perguntar para vocês aí se vocês acham que... não sei se vocês sabiam, mas existe um Spock na vida real, né? Uma pessoa na Califórnia que teve que, por causa de um câncer, tirar um pedaço do cérebro e ele virou Spock na vida real. E a gente começa a pensar que ele melhora o processo decisório dele, mas, na verdade, ele se tornou incapaz de tomar decisões simples. Se existisse um Spock na vida real, né, e existe, não seria bom, né, porque o ser humano precisa de alguma emoção para tomar decisões. Por exemplo, esse Spock aí da Califórnia, quando ele vai tomar uma decisão simples, eu vou comer arroz primeiro ou feijão primeiro. Ele fica o tempo inteiro pensando, mas o arroz é bom para isso, o feijão tem mais proteína, o arroz tem mais carboidrato. Ele fica pensando e não decide. Vou ao banheiro agora ou daqui a pouquinho. Se eu for agora, acontece isso. Se eu for, ele fica e não decide. É chato, né? Ele fica incapaz de tomar decisões. A esposa dele tem que dar um empurrão nele lá e falar, decide logo, vai agora e pronto. Porque o ser humano, a emoção faz parte do processo decisório do ser humano. Eu dou treinamento de vendas, de negociação, nós somos uma consultoria, né, de área comercial, de gestão comercial, e esse conhecimento de que o ser humano não decide sem emoção é muito importante em vendas também. Para poder fechar uma venda ou levar um cliente a tomar uma decisão de comprar o meu produto, eu preciso cutucar alguma emoção do cliente. Se eu não cutucar alguma emoção, ele não vai tomar a decisão
favorável. E tem que cutucar as emoções certas, certo? Adriano, pode deixar entrar aí o Luiz Otávio, que ele foi rejeitado, acho que pelo sobrenome dele. Beleza? Estou recebendo alguma reclamação aqui. Bom, pessoal, só para finalizar esse pedaço, para a gente bater um papo, o ser humano não decide sem emoções. E é por isso lá que a gente precisa ponderar, né? O excesso de emoção complica, piora nossas decisões, mas a falta de emoções simplesmente impede a gente de tomar decisões. É por isso aí que o capitão Kirk, que o ser humano era o capitão da Enterprise, e ele tomava algumas decisões, muitas vezes contra os conselhos do Spock, que fazia uma análise puramente racional. O capitão Kirk falava, não, mas eu acho que não é por aí não, Spock, temos que ir para cá. E a emoção direcionava a decisão dele. Beleza? Eu vou dar uma parada aqui e vou ver se vocês querem fazer algum comentário. A Adriana tem alguns comentários. Quer levantar algumas coisas aí, Adriana? Sim, a Adriana, ela perguntou aqui como controlar a reação de forma instintiva. Respirar, contar até 3 antes de responder. É difícil, né, Adriana? Obrigado pelo comentário. Como eu falei, na hora em que você tem o ataque do fight or flight ali, você não tem como controlar. Não é controlável. O sistema límbico é muito mais rápido e mais forte do que o córtex pré-frontal. Então, você não tem controle na hora, né? Quando disparar, o que você pode fazer é tentar ir evoluindo, né? Tentar identificar, como eu falei, as criptonitas que você tem, os momentos que o que causa essa reação em você, né? E se preparar para elas, identificar os gatilhos antes que a reação ela vire muito forte. Quando estiver começando, você consegue identificar e você consegue controlar. E também reparar se você é ou não uma pessoa muito reativa, uma pessoa que dispara esse processo fight or flight, de lutar ou fugir, sem necessidade. Tem gente, e vou dizer para vocês, eu melhorei muito reparando que eu ficava nervoso às vezes por situações que não eram necessárias, que não eram um ataque. Eu interpretava como um ataque, e na verdade não era um comentário qualquer. E hoje eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era 20 anos atrás, muito, mas muito diferente mesmo. É uma evolução constante. Repare se você é assim e repare também se você quiser dar um feedback para algumas pessoas, para alguém que você gosta, pede para ele assistir aqui depois no YouTube da Embrafiltros, da Abrafiltros, para assistir esse vídeo para ver se de repente começa. Se ele assistir esse pedaço, ele vai achar que vai descobrir que você indicou por causa disso. Faz ele parar um pouquinho antes desse pedaço, tá bom? Vamos lá, mais algum comentário aí? O Cláudio Chaves, como ficam as pessoas sem amígdalas? Pois é, não sei. O ser humano tem isso aí, né? Esse amigo meu que eu comentei, o Guilherme, ele não sei se não tem amígdala, mas com certeza a amígdala dele é bem menos sensível do que a da maioria das pessoas. Ele é um cara muito zen. Olha, é uma coisa que eu invejo, né? Ele é muito feliz, é um cara do bem, não fica nervoso por nada. A gente consegue evoluir e se tornar pessoas menos reativas, com certeza, mas eu não sei se tem alguém sem amígdala, não vi uma experiência sobre isso. Mas, com certeza, sem o sistema límbico, vocês viram lá, que é o Spock, né? Ele não consegue tomar decisões. Ele se tornou incapaz de tomar decisões simples, né? Experiência, alguma coisa... Aí, Adriano, continuamos, então? Continuamos. Obrigado, Adriana e o Cláudio. A Adriana falou, deve meditar. Meditar ajuda muito, viu? Aliás, quem falou de meditar? Adriana. Adriana, né? Adriana, quem quiser das eu comecei a ler sobre o assunto de natureza humana, desenvolvimento humano na década de 80. Eu gosto de pessoas, gosto de gente, né? E trabalho em marketing, vendas, trabalhei em marketing, depois fui para vendas. E o maior mistério para quem faz tudo isso, para quem gosta de se relacionar, é entender a cabeça humana. Aí eu comecei a ler na década de 80 alguns livros. Se quem quiser a bibliografia, depois me convida no LinkedIn ou entra lá no YouTube da Actavox e pede para eu colocar, eu mando a bibliografia toda. Tem um livro
falando dessa parte de meditação, quem quiser, um dos melhores livros que eu já li, que é da Kelly McGonigal, sobre os desafios da força de vontade, sobre força de vontade. O primeiro capítulo do livro dela já vale mais do que 90% dos livros que eu já li. E uma das coisas que eu aprendi nesse livro dela é que a meditação ela é capaz de aumentar a massa cinzenta do cérebro. Meditação faz com que seu cérebro cresça, faz com que crie neurônios. Existia uma crença antigamente de que o cérebro, que o corpo era incapaz de produzir células nervosas, neurônios. Já foi descoberto que não. Inclusive a meditação, ela faz você criar, né, produzir neurônios, torna a sua cabeça mais poderosa. Principalmente, adivinha onde? No córtex pré-frontal. O esforço da meditação faz com que você exercite o cérebro, é muito positivo. Então, você ganha mais controle se você fizer meditação. Eu aconselho realmente, né? Quem fez aí, eu fiz karatê, né? Quem fez artes marciais com pessoal oriental, talvez, já aprendeu meditação, aprendeu técnica de concentração, meditação. É poderosíssimo, poderosíssimo. Boa, Adriana, obrigado. Legal. Olha, como o Victor disse, todo esse conteúdo, se você não conseguiu assistir desde o começo ou não vai conseguir assistir até o final, todo o conteúdo estará no canal TV Filtros, canal das revistas Meio Filtrante, Revista TAI, na íntegra. Alguns dias após aqui o nosso programa, a gente vai publicar lá. O Lucas fez uma pergunta, Lucas Zanardo: o que podemos fazer para melhorar o convívio com uma pessoa que é muito reativa? É difícil, né? Primeiro, pede para entrar no site da Abrafiltros e ver esse vídeo aqui. Isso aí. Segundo, eu vou dar uma sugestão também no canal da Actavox, tem 2 vídeos lá sobre como dar feedback e um sobre como receber feedback. Feedback é um nome, a gente brinca, né, que é um nome corporativo para um negócio chamado crítica. Lógico que tem feedback positivo, mas muitos dos feedbacks são negativos. E quando você vai fazer uma crítica para alguém, você cutuca na hora ali a amígdala e o sistema límbico da pessoa. Então a pessoa já começa, eu vou te dar um feedback, né? Eu sempre brinco, eu vou te dar um feedback. E a pessoa fala, depois eu vou te dar 2, então, pode deixar. Então, saber dar feedback, saber receber feedback é difícil, porque dispara justamente o fight or flight. A pessoa fica defensiva, reativa e não aproveita o feedback. É difícil. Você vai ter que dar. Se é uma pessoa, por exemplo, sua esposa, seu marido, algumas palestras aí da Actavox vão ajudar, alguns feedbacks seus, tem alguns vídeos do TED muito legais que falam sobre isso. O livro da Kelly McGonigal é muito bom. Tem alguns livros que falam sobre isso também, tá bom? Tem um videozinho só sobre o sistema límbico ali no nosso canal. E tem essas lives que a gente está fazendo que de vez em quando a gente fala disso também. Muito bom. A gente vai até as 16 e quanto? 16h15, 16h20. Legal. Temos uma meia horinha, então. Isso. Dá para a gente seguir? Alguma outra pergunta para a gente responder agora ou daqui a pouquinho? Na verdade, mais colaboração. A Rogéria colocou meditação e respiração. Rogéria, editora das revistas Meio Filtrante e TAI, parceiras dessa iniciativa. Obrigado pela presença e participação. O Cláudio colocou a título de colaboração. Durante essa semana, iniciei 21 dias de meditação com, agora eu não vou saber falar isso, aqui, Deepak Chopra. E os resultados estão surpreendentes, em apenas 3 práticas de uns 15 minutos. Que legal. Cara, realmente é menos difícil do que parece e vai ficando cada vez mais fácil. E é poderosíssimo, é impressionante o efeito que tem sobre o desempenho em todas as áreas. Eu aconselho realmente. Parabéns para vocês aí. Legal. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Vou aqui. Um minutinho. Vamos falar de alguns outros vieses cognitivos aqui. Certo aí? Tá visível? Sim. Legal, vamos aí. Decidir é uma coisa que dói. Sim, decidir dói. E por que dói, né?
O nosso cérebro é programado para ser avesso ao risco. Normalmente a gente prefere não sofrer do que ter a perspectiva de ganhar, né? Não perder do que ganhar. Eu costumo brincar, né, em termos de futebol, o cérebro humano é retranqueiro. Ele joga na retranca. Primeiro ele não leva gol, depois ele vê lá se dá para fazer um golzinho. Se sobrar um contra-ataque, ele vai lá e faz o gol. Mas é assim que a gente é. E por que que a decisão tem essa situação? Porque quando você decide, a decisão na verdade é uma escolha. Normalmente é a decisão ir sim ou não, ou A ou B. E quando você faz a escolha por A, por exemplo, você deixa de escolher o B. E perder a possibilidade do B, por incrível que pareça, dói mais até, dói muito para a gente, né? E a gente tem que se forçar a decidir um deles, porque senão a gente vai perder os dois, né? Então, se você não tiver que escolher, você pega tudo. É da natureza humana. Mas tendo que escolher, tendo que tomar uma decisão, a decisão vai ser dolorida, porque você vai deixar para trás alguma coisa. E essa característica do cérebro de ser muito conservador e muito retranqueiro faz com que sofra. Toda decisão é dolorida, se vocês repararem. Mas a gente tem que se acostumar com isso. Tem várias coisas na vida que, por exemplo, se você tem problema de falar em público, né, problema de fazer apresentação, você provavelmente nunca vai deixar de ter esse medo de se apresentar em público. Você só vai ter que aprender a conviver com ele. Tem certas coisas que a gente tem que não são naturais, elas nunca serão naturais, mas você tem que aprender a conviver, senão você não faz nada. Então, tomar decisão é uma coisa também que a gente aprende a tomar decisão. Estou passando para vocês aqui algumas dicas e vou ver se dá tempo de passar alguns modelos de tomada de decisão também, para ajudar vocês a decidirem com mais convicção, com mais segurança. Mais 2 ou 3 viéses cognitivos e depois eu passo alguns modelinhos, tá bom? Uma coisa que afeta as nossas decisões é um gatilho mental chamado prova social, ou também é o efeito manada. A gente tende a tomar decisões seguindo a nossa manada, né? Seguindo a maioria. Isso é uma coisa que está programada já de nascença no cérebro. A programação do cérebro, uma parte de nascença, digamos bem, no sistema operacional, e uma parte dos vieses cognitivos, dos bugs mentais que vocês têm, são da educação, você aprende, você se programa ao longo da sua vida. Alguns já vêm de fábrica e alguns são adquiridos. O de prova social é um que já vem de fábrica, né? Aí você imagina uma seguinte situação: tem um rebanho lá de zebras na África bebendo água num laguinho ali. E aí tá concorrida, a água tá meio suja, tem uma zebrinha que olha ali, tem um outro laguinho que não tem nenhuma zebra ali, mas a água tá mais limpinha. Ali tá sozinho, vou eu lá no outro laguinho, vou tomar sozinha ali. Aí ela chega lá e adivinha qual a zebra que o leão vai atacar? Aquela que está no meio do rebanho ou aquela que está sozinha ali? Então, todo mundo, todos os animais que tinham a tendência de não ficar na sua manada, acabaram sendo exterminados, sendo caçados mais fácil e acabaram tendo a tendência de deixar menos descendentes. Então, nós descendemos daqueles seres humanos que ficavam em grupo, né? A gente é um ser social porque ficar em grupo faz a gente ter mais chance de sobreviver. E é por isso que isso é programado. O que isso quer dizer nas nossas tomadas de decisões? Significa que, na dúvida, a gente acaba indo de com a manada, mas é bom você saber que, às vezes, você tem que sair da manada porque a manada está indo para o desfiladeiro, ali para o precipício. Você tem que ser capaz de identificar quando a manada estiver indo para o lugar errado. Então, cuidado que isso influencia as suas decisões. Na maioria das vezes é melhor ir com a manada, mas nem sempre, tá bom? É um viés cognitivo que influencia vocês, influencia vendas e negociação também. A gente usa isso em técnicas. A gente tem um treinamento que a gente chama de neurovendas, que é um treinamento avançado de vendas, onde a gente fala só de gatilhos mentais de persuasão. Esse aqui é um deles. Tem uma outra coisa que atrapalha muito a nossa capacidade de enxergar a realidade e de tomar decisões, que é um chamado viés de confirmação. Viés de confirmação todos nós temos, tá? Todos nós temos. Que é o seguinte: tem aquilo ali que os fatos mostram, né? E tem aquilo que a gente acredita. Aquilo que
os fatos mostram e combinam com as nossas crenças, a gente tende a supervalorizar. Aquilo que os fatos mostram, mas não combinam com as nossas crenças, a gente tende a desvalorizar, ignorar, a desmerecer aquilo. E aquilo que os fatos não mostram, mas que confirma nossas crenças, a gente tende a se enganar e se convencer que aquilo é verdade, né? Que aquilo, apesar de não ter nada comprovando aquilo, a gente absorve aquilo como uma verdade e defende aquilo. E a gente vê muito isso no dia a dia, né? As pessoas fazendo tudo para que as coisas se encaixem nas suas crenças. E não, e todo mundo, da direita, esquerda, centro, todo mundo, tá? Isso não tem a ver com política. Todo mundo tem esse viés de confirmação. Tem a ver com religião, tem a ver com várias coisas. Aquilo que você acredita que é verdade e os fatos não mostram ou mostram, você tende a ignorar ou supervalorizar. Na tomada de decisões, isso atrapalha, né? E tem, deixa eu ver se o próximo aqui não. Sim. O esforço é despendido. Vou combinar esse viés com o próximo, tá bom? Não sei se tem alguém de Santa Catarina aí. Essa é uma foto da Serra do Rio do Rastro, uma das 10 estradas mais bonitas do mundo. Eu recomendo. É uma foto que eu tirei. Imagina se você já subiu essa estrada todinha aqui, né? Você está lá subindo, chegou aqui em cima e descobriu que, putz, eu tinha que ter pegou uma estrada, eu peguei um desvio errado, né? Eu peguei na bifurcação eu errei o caminho, eu tenho que voltar tudo. Já devem ter passado por isso, né? É muito difícil a gente admitir que tem que voltar ali no começo. A gente até prefere andar mais, dar uma volta maior, só para não ter que voltar. A gente fala, tudo bem, eu vou dar a volta aqui na montanha e vou pelo outro lado. Você vai andar o triplo da distância, é uma coisa irracional, mas é que como a gente já despendeu todo esse esforço, a gente não gosta da ideia de desperdiçar esse esforço. Isso também é um viés cognitivo que faz a gente tomar decisões erradas. Vou dar um exemplo aqui típico, né? Uma vez tive um cliente que ele tinha gasto já milhões em um sistema, estava desenvolvendo um sistema. E o sistema, gastaram milhões, ele não atendia a necessidade dele e a gente sabia que por mais que ele gastasse, nunca ia atender a necessidade dele. Tinha coisas já prontas, mais baratas, mas o cliente falou, mas eu já gastei milhões, já gastou 2 anos fazendo isso aqui, ele já está metade funcionando. E não adianta, a pessoa tem muita dificuldade em largar aquilo se ela já gastou muita energia. Tem um conceito aí do mercado de ações que é o stop loss. Corte as perdas. Tenha a cabeça ligada ao seguinte, eu perdi já, investi um tempão, dinheiro, etc. Se eu investir mais, eu vou estar perdendo mais. Então é melhor eu cortar as perdas aqui e admitir, assumir as perdas até agora e começar a parar de perder, a perder menos ou começar a ganhar. Cuidado com esse viés também, que ele vai atrapalhar muito vocês nas decisões. Aí eu falei que ia falar do viés de confirmação, junto com o esforço despendido. Por que a gente também tem dificuldade em mudar de opinião? Tem um pouco a ver com esse viés aí, tem a ver com o viés anterior, e tem a ver com um outro viés também cognitivo, que é você ter a tendência à continuidade. Quando a gente muda de opinião, 2 coisas acontecem no cérebro da gente. Que a gente percebe que toda aquela energia que foi gasta foi desperdiçada, tem a ver com esforço já despendido, e a gente tem receio de julgamento social. A gente acha que o mundo vai achar que a gente não é coerente porque mudou de ideia. A gente tende principalmente a gente já declarou aquela opinião, aquela posição, a gente não se sente bem, acha que o pessoal vai julgar a gente. Vamos lá. É muito saudável para o cérebro, para o corpo e para todo mundo mudar de opinião sempre que houver dados que mostram que eu estava enganado. Eu já fiz isso muitas vezes, graças a Deus, eu aprendi a mudar de opinião. Já fiz isso em trabalho, em reunião. O pessoal já falou, mas Vitor, você mudou de opinião? Sim, eu pensava tal coisa, mas eu peguei mais dados e agora eu mudei a minha opinião. Quando você faz isso, é surpreendente como as pessoas te respeitam.
porque todo mundo sabe como é difícil e todo mundo sabe que está certo. E aí quando eles veem alguém fazendo, nossa, cara, em vez do julgamento social ser negativo, alguém fala, mudou de opinião, mudei. E vou mudar quantas vezes for necessário, cada vez que eu tiver novos dados que mudem a minha visão. A gente tem que ter a consciência que a gente sabe muito pouco, que a gente não... Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que não sabe, né? Tem que ter humildade e autoconfiança. Para você mudar de decisão, você tem que ter os dois, humildade e autoconfiança. Tem que ser humilde para reconhecer e autoconfiança para assumir isso publicamente. Aconselho vocês a treinarem a mudar de opinião. Como fazer isso? Comentei hoje num treinamento de manhã que até veio uma pergunta que não tinha nada a ver com o treinamento de técnicas de vendas lá que a gente estava fazendo. E aí eu falei, olha, o que o ser humano está perdendo, infelizmente, é a capacidade de debater. Né? E eu prego muito isso. Debate é uma luta entre ideias. E as pessoas não conseguem manter a luta entre as ideias e partem para a luta entre pessoas. Então, quando a gente está debatendo, trocando argumentos, e você tem um argumento bom, eu vou lá, incorporo o teu argumento e tento combater o seu argumento com outros argumentos. Mas se o seu argumento é muito bom e ele destrói o meu, eu pego o seu argumento para mim. Falo, esse argumento é bom, eu vou ver aqui. Se for o caso, eu até mudo de opinião. Então, o que a gente faz é, quando o argumento vem e a gente não sabe combater, a gente ataca a pessoa. E a gente começa a desvalorizar a pessoa. Não sei se vocês repararam lá no slide de viés cognitivo, esse viés cognitivo chama ad hominem, que é usado muito em ad hominem, que é usado muito em debates mesmo, né? Um golpe baixo. Quando você não consegue atacar um argumento, você ataca a pessoa. E aí você desqualifica todo o argumento por causa da pessoa. O debate, pessoal, é uma coisa extremamente saudável. Se as pessoas tiverem consciência de que debate é uma luta entre ideias, se elas tiverem consciência disso e tiverem o prazer no embate das ideias, elas continuam amigas, apesar de discordarem das ideias um do outro. A gente tem que aprender sobre isso. E tem que aprender, e para você aprender a debater, você tem que ser capaz de mudar de ideia. Se você não for capaz de mudar de ideia, você não vai ser capaz de debater. E aí você vai ficar preso lá no seu viés de confirmação. Você vai ficar ali defendendo a sua crença até o fim, por mais que o mundo mostre que você está errado, né? E o ser humano geralmente se apega àquela primeira posição que a gente assumiu. Legal? Tudo bem até agora? Alguma pergunta aí, Adriano? Algum comentário? O Osmar colocou aqui, toca Raul. Prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muito bom. Excelente. Você vê que o Raul Seixas era um sábio, né? Muito bom, excelente. É isso mesmo. É melhor você ter opinião formada, né? Uma coisa meio adolescente até você ter aquela opinião formada sobre tudo sem informação. A gente não consegue ter informação sobre tudo. O ser humano adora ter opinião. É muito ruim. Ele se sente mal dizendo que não tem opinião formada. É muito saudável dizer, não tenho opinião sobre isso. Eu quero acumular mais informações antes de emitir uma opinião sobre isso. Nossa, se você falar uma coisa dessas, as pessoas vão te respeitar. Porque elas sabem que demanda muita humildade e muita autoconfiança para fazer isso. E tem um Mais alguma tempo coisa? para isso, Victor? Como? Tem um tempo para isso? Como assim um tempo? Depende do tempo, do período que eu vou levar para ter mais dados ou até que ponto esse gap aí de entender para refazer e para mudar de opinião? Existe um período? Ou para formar uma opinião, né? Isso. Ou até para formar uma opinião. A gente não tem jeito. O ser humano, vocês, todos nós aqui, a gente gosta de formar opinião. A gente vai lá e tem uma opinião. Só que a gente não tinha informação suficiente para ter aquela opinião, né? A gente não estudou o suficiente. Alguém falou para a gente alguma coisa, a gente emitiu uma opinião sobre aquilo e pronto. Agora eu sou escravo daquela opinião que eu emiti sem ter dados suficientes. Aí, de repente, os caras me jogam um caminhão de informações que mostram que aquela opinião estava errada e o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na verdade, em termos de princípios, né? Eu tenho que ter humildade o tempo inteiro, eu tenho que saber reconhecer erros o tempo inteiro, que eu falei hoje de manhã sobre isso. Errar é uma coisa
necessária até, né? A gente tem medo de errar muito e isso tolhe a nossa iniciativa. Aprenda a errar, aprenda a lidar com os erros, admita os seus erros, conserte, aprenda com eles. Tenha humildade para rever suas posições e tenha inteligência, né, para poder observar e raciocinar e ouvir, né, e autoconfiança depois para admitir que você reviu a sua opinião. Se tem um tempo para isso, eu acho que não, é difícil. Né? Cada coisa é de um jeito, Adriano. É só mais uma questão de princípios do que de forma. Mas eu queria dar algumas formulinhas antes de acabar, algumas coisas mais práticas, porque as minhas palestras eu costumo dar um lado mais conceitual e também é legal para algumas pessoas que preferem algumas fórmulas, alguns modelos que são úteis para aplicar no dia a dia. E para a gente não perder essa oportunidade, eu vou falar de 3 modelos legais aqui. Vou compartilhar de novo a tela, tá? Tá, o Mais Osmar, alguma? eu vou lendo aqui, o Fábio Rovedo colocou realidade, muito bom. Adriana, perfeito. O Osmar colocou, com as mídias sociais, todos têm opinião sem filtro. O que, na minha opinião, não é bom. Deixa eu ver Legal, aqui. as mídias sociais amplificam tudo, né? Mas eu vou dizer para vocês, elas só amplificam. Tudo que está ali por trás, as mídias sociais, né? Até o Jordan Peterson, ele fala, são grandes megafones, né? Sim. Só que aquilo, a opinião já estava tudo por trás, né? O ser humano é daquele jeito. E as mídias sociais só exacerbam a coisa, né? Só deixam... mais alguma coisa, Adriano? A Adriana colocou, não ter receio em errar e perguntar. Verdade. Errar, perguntar, admitir o erro. Boa, Adriano. Excelente. Eu vou falar aqui de alguns modelos, tá? O que são modelos? Opa, tem mais alguma coisa, Adriano? Não, tá. Segue, pode seguir. Legal. Modelos são coisas que nós criamos, né, que o ser humano cria, para poder lidar com a realidade. Então, sei lá, alguém que é de marketing já vai falar dos 4Ps. Os 4Ps são um modelo que ajuda a entender o que é marketing, né? A matriz de Ansoff, do Igor Ansoff, o SWOT, análise SWOT, tudo são modelos. Aqui estão alguns modelos de gestão, alguns que a gente criou mesmo, aqui que a Actavox criou. Esse TRIP aqui é um modelo de tomada de decisão, de priorização, que eu vou mostrar para vocês, a gente criou esse aqui. O RPM é um modelo de indicadores de vendas, o CPC é um modelo de analisar tamanho de carteira de clientes. Eu vou falar agora do PAS, eu vou falar desses 2 aqui, desses 3 aqui agora, tá? São 3 modelos que ajudam na tomada de decisão. O primeiro deles é o PAS. PAS é um teste de perfil, é um modelo de análise de perfil criado pela CIA. Lá na época da Guerra Fria, um cara chamado John Gittinger criou o PAS. E era uma forma de mapear o cérebro das pessoas para tentar prever como é que as pessoas, como líderes, por exemplo, como é que o presidente de tal país vai tomar a decisão se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, como é que é o modelo mental dele. O PAS é muito poderoso, eu tive o privilégio de fazer esse teste, custava na época $2.000 por pessoa, infelizmente não foi eu que paguei, e é maravilhoso. Eu vou passar para vocês aqui uma das dimensões do PAS, que é a dimensão de tomada de decisões. Muito legal ver se vocês se encaixam, e onde vocês se encaixam aqui. Segundo o PAS, tem três modelos de tomada de decisão: concreto, o sensorial e o abstrato. Aí, quando eu estava lá fazendo esse teste, a psicóloga me deu feedback, me deu devolutiva, falou: você, Vitor, toma decisões baseado no passado. Aí eu olhei para ela assustado e falei: mas tem outra forma de decidir do que não baseado na experiência do passado? Por incrível que pareça, tem 2 outros modelos muito claros, né? E é legal porque a gente acha que todo mundo pensa igual, né? A gente acha que todo mundo pensa igual a gente. Se eu raciocino assim, logo todo mundo raciocina assim, mas não. As pessoas têm modelos mentais muito diferentes. E eu vou tentar... O sensorial, o abstrato, ele decide baseado apenas no futuro, na visão. O concreto, que é o meu, eu olho o passado e projeto o futuro e tomo a minha decisão. O sensorial toma a decisão baseado no que ele está sentindo agora. Aí eu vou dar 3 exemplos legais aqui para ilustrar. Isso tem uma tendência cultural, mas não é apenas cultura, tá? Você não pode tomar como 100%, mas tem uma tendência clara de culturas de países. Por exemplo, se você quiser ganhar uma eleição nos Estados Unidos, né,
nas partes que tem menos influência latina, nas partes que tem aquela influência mais original dos imigrantes mesmo, você deve falar do futuro. Olha, nós vamos resolver o problema do terrorismo, vamos acabar com o terrorismo no mundo. Ou Kennedy, né, quando ele falou, nós vamos chegar antes do final da década, nós vamos chegar na Lua, vamos à Lua e trazer os astronautas de volta. Para a cultura americana, aquela tradicional antiga, pessoal que tem essa influência, a decisão é baseada aonde eu vou, né, no meu futuro, na visão de futuro. Se você falar do futuro, e tocar nas emoções corretas, você ganha uma eleição nos Estados Unidos. Se você quiser ganhar uma eleição no Japão ou na Alemanha, você fala do passado. Você fala, olha só quanto nós já evoluímos, olha só quanto nós já fizemos, nós temos que continuar evoluindo, não podemos perder tudo que a gente já conquistou e continuar construindo em cima disso. Esse é o típico processo decisório do concreto. Tanto que, né, os japoneses que criaram a melhoria contínua, tudo aquilo da década de 80, que eram os modelos de gestão, todos baseados em melhoria contínua, em evolução constante. Isso é muito característico do raciocínio, do processo decisório concreto. Se você quiser ganhar uma eleição no Japão e na Alemanha, fale do passado, e fale como a gente vai para o futuro a partir do passado, né? O concreto, ele olha o passado e projeta o futuro. O abstrato, ele só olha o futuro. E se você quiser ganhar uma eleição aqui no Brasil, você enche a barriga do pessoal e põe dinheiro no bolso deles na época da eleição, que eles vão se sentir bem. Se eles estiverem felizes, eles votam no governo. Se estiverem tristes e chateados e bravos, eles não votam no governo. Então, como regra geral, o latino-americano é muito sensorial. Aí eu tive uma chefe, por exemplo, que ela era sensorial, ela fez o teste também. E eu sabia que se ela estivesse mal-humorada, triste, chateada, com raiva, ela nunca ia tomar uma decisão favorável a alguma coisa que eu fosse propor para ela. Então eu esperava o momento que ela estava bem-humorada, que ela estivesse bem-humorada, contava uma piada, deixava o ambiente leve e discutia com ela o assunto que eu queria discutir. Não era manipular, né? Eu nunca quis fazer nenhum mal a ninguém, mas era saber como funciona a cabeça humana para poder fazer as coisas certas, né? Tem gente que usa isso para o mal. Eu sempre gostei de usar as coisas para o bem. Então, a sensorial, por exemplo, se eu estiver mal-humorado, bem-humorado, eu não vou tomar uma decisão diferente. Se eu estiver triste, eu vou tomar uma decisão baseada na análise do passado e na projeção do futuro. Agora, o sensorial, todo mundo tem alguma influência sensorial, tá bom? Ninguém é puramente concreto, sensorial, abstrato. Então, inclusive no teste, você tem lá o percentual, né? Você é tantos por cento concreto, tal. Eu sou 60% concreto, mas eu tenho um componente sensorial também, tenho um componente abstrato também. Legal? Esse é o modelo de tomada de decisão útil para vocês. Agora, um outro modelinho prático para vocês. Dizem que esse modelo é do Jeff Bezos, da Amazon. Ele vai tomar uma decisão, ele classifica em 4 tipos de decisão a partir de 2 dimensões, de dois eixos, né? Um sobre o risco, se é um risco alto, né, tem impacto alto ou baixo. Se é alguma coisa que tem um risco, se der errado, é muito grave ou não é nada grave. E outro, se ela é reversível ou irreversível. Quanta energia eu devo investir na decisão, né? Então vamos lá. Se o risco é alto e é uma coisa irreversível, aí você investe tempo, né? E pega dados, tenta fazer uma decisão muito bem ponderada, leva o máximo de tempo que você puder, com o máximo de informações, com o máximo de opiniões, invista tempo e recursos para tomar uma boa decisão. Se o impacto é alto, mas ela é razoavelmente reversível, você já pode investir um pouco menos de energia, porque afinal, se der errado, dá tempo de reverter, dá tempo de voltar atrás. Agora, mesmo sendo irreversível, mas o impacto é baixo, cuidado porque por ser irreversível, não dá para voltar atrás, não dá para consertar. Então, invista um volumezinho de energia ali, porém menos do que aqui, menos do que no outro. Agora, se o impacto é baixo e ele é reversível, olha, o que eu vou comer hoje no almoço? Eu vou pedir do ragazzo ou vou pedir do Habib's? Né? Pô, não gasta muita energia com isso.
né? O impacto é mínimo e é reversível. Eu vou comer lá, não vai ter impacto nenhum. Não é reversível, aliás, né? Eu comi e já acabou, né? Mas digamos que eu vou ter outro almoço depois, vou ter outro jantar depois. Não vou decidir que eu vou comer essa mesma comida para o resto da minha vida. É só esse almoço. Então não precisa gastar tanta energia. Beleza? Agora eu vou falar mais um modelinho, depois eu dou uma pausa aqui para algumas perguntas. Esse modelinho é um modelinho de priorização de ações. Todo plano de ação que a gente faz nos nossos clientes, a gente coloca o TRIP e dá uma priorizada. O TRIP, ele prioriza as ações por 4 critérios. A gente coloca numa planilhinha, depois a gente acompanha a gente na ActaVox lá, que a gente está preparando uma planilha TRIP para dar para as pessoas aí, para compartilhar gratuitamente. Então, no nosso Instagram da ActaVox, ActaVox Brasil, ou no YouTube, a da ActaVox, ou no meu LinkedIn mesmo, Vitor Hugo Ferreira Júnior, acompanha lá que a gente vai compartilhar uma planilha dessa. O TRIP funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu defini que eu vou fazer 20 ações. Quais delas são mais urgentes, né? Porque se eu não fizer agora, a janela de oportunidade é curta, ou eu faço agora e não faço mais. Se eu não fizer agora, perde o sentido? Qual o nível de urgência? Então, se for mais urgente, eu dou uma nota lá mais alta, eu dou um 7. Se for pouco urgente, eu dou um 2, dou um 1, dou um 3, eu dou uma notinha lá na planilha. Beleza? Qual é o retorno dessa ação? Se eu fizer essa ação e ela der certo, eu vou ganhar muito ou pouco? Né? O retorno esperado, eu vou ganhar milhões ou vou ganhar, a minha empresa vai faturar R$100 a mais? Né? Ou vai melhorar muito a imagem da minha empresa ou não vai ter um grande efeito? Então, se o retorno é alto, eu dou uma nota alta, 10, 9, 8, e assim por diante. Se o retorno é baixo, eu dou uma nota 1, 2, 3. Quanto que eu vou gastar em termos de recursos, tempo, dinheiro, pessoas? Qual é o investimento para fazer isso? Né? Vai demorar, vou gastar milhões, vou precisar de muita gente e vai demorar 2 anos para fazer esse negócio. Então, eu vou dar uma nota baixa aqui. Né? Investimento, na verdade, a gente dá um investimento alto. Se o investimento for alto, eu dou 10, só que a gente inverte esse eixo aqui depois, lá quando faz o saldo final. Então, eu dou uma nota de vou gastar muito, é ruim, se eu for gastar pouco, é bom, certo? E tem um outro fator de tomada de decisões, que é a probabilidade. Se eu fizer tudo isso, se eu gastar esse dinheiro aqui, né, aproveitar o tempo agora, qual a chance disso dar certo? Porque mesmo fazendo tudo certo, pode ser que a chance de dar certo seja baixa. Né? Mesmo que eu faça, vamos supor, se eu fizesse investimento nessa mídia, por exemplo, qual a chance de eu conseguir a expectativa de retorno é alta, mas a chance é uns 50% de dar certo. Aí eu dou essa nota. A chance de dar certo é baixa, mesmo que eu invista, a chance é baixa. E aí você tem um score, você monta um score e depois filtra a planilha e prioriza as ações. Eu vou gastar primeiro nossos recursos nas ações que dão mais retorno, que tem menos investimento, mais fáceis de fazer, que eu tenho mais urgência e que eu tenho mais chance que dê certo. Então, esse é um modelinho de tomada de decisões muito prático, que os nossos clientes gostam muito. Né? A gente implementa neles, eles começam a usar para tudo, né? Até para outras coisas. Não sei se vocês já conhecem o ICE Score. Né? É um outro modelo parecido com esse, que tem 3 critérios ali também. O ICE Score é a mesma coisa, impacto, investimento e chances. Né? Mais ou menos isso aí. O ICE Scoring é o nosso TRIP aqui. Legal? Modelinho prático. Vou dar uma pausa aqui, vamos ver o que está acontecendo, que perguntas vocês têm antes da gente encerrar. Adriano, alguma coisa aí? Tem sim. Eu vou aproveitar a pergunta do Luiz Otávio, que ele pergunta assim: intuição pode ser incluída no processo decisório? E eu vou dar um exemplo bem prático, que inclusive... Desculpa, qual que é a pergunta? Repete para mim. A pergunta dele é: intuição pode ser incluída no processo decisório? E eu vou dar um exemplo complementando a pergunta dele, bem prático, que inclusive foi um tema da minha participação e interação com o Renato na palestra que ele deu aqui sobre gestão de crises, porque a minha intuição
e a partir de uma situação ela foi implementada, foi que a gente está com problemas de invasores, de hackers, entrando nos programas, enfim, na plataforma Zoom. E aí a autorização que a gente dá para a entrada, ela vai muito numa intuição pelo nome próprio. E o Luiz Otávio, ele não está com o nome próprio na descrição dele, e ele, como você colocou, teve dificuldade para entrar. E foi uma decisão por intuição mesmo. Eu falei, opa, eu não conheço esse nome, o nome dele não está o nome próprio, eu vou segurar um pouco. E aí, pela sua contribuição, a gente conseguiu autorizar. É um exemplo prático, né, de decisão por intuição. Legal. Ô, Luiz Otávio, você tem um sobrenome diferente aí, não colocou o primeiro nome, ele achou que você fosse um hacker, cara. Isso. Legal. Bom, a pergunta é muito boa. Vamos tentar. Tem gente que, vou pegar um outro modelo legal aqui, o DISC, né? Não sei se vocês conhecem o teste de perfil DISC, ele é muito bom para vendas, a gente usa em treinamentos de vendas o DISC, para você mapear a cabeça do cliente, para saber como a cabeça dele funciona e se adaptar, e falar as coisas que aquele perfil gosta de ouvir, ou da forma que aquele perfil gosta de ouvir. Tá? Tem perfis que são muito intuitivos, tem perfis que não são muito intuitivos, que às vezes confiam mais na intuição e outros não. O que é essa intuição, né? Essa intuição, na verdade, é uma emoção. Está ali por trás, está no seu cérebro, é uma emoção te empurrando para fazer alguma coisa. Eu vou dizer o que eu digo num slide que eu não mostrei aqui hoje sobre o equilíbrio, que estava naquele slide lá do Spock. As melhores decisões, elas ponderam a razão e a emoção. Tem perfis, tem um outro teste de perfil que é o Myers-Briggs, MBTI, que mapeia, tem um perfil que é 100% razão, que é o Spock, quase o Spock ali, né? E a gente fez, quando eu fiz o MBA, a gente tinha uns grupos que tinham esse perfil. É muito interessante ver o processo decisório. Eu tinha no meu grupo uma pessoa com esse perfil, e ele não admitia que nenhuma parcela da sua decisão que não fosse racional, que só existia o Spock, o Capitão Kirk é um idiota, o Spock é o que vale, né? Tem que tomar decisão baseada só na razão. É um perfil, tem pessoas que são só assim, tem pessoas que são o outro oposto. Cara, minha intuição é ótima e eu tomo a minha intuição sempre, aí tem aquele viés da confirmação que eu comentei, né? Eu sempre acerto quando eu ouço a minha intuição. Aí ele lembra daqueles que ele acertou e ele esquece aqueles que ele errou, né? Então, a melhor decisão é que pondera os dois. Você faz uma análise com o seu córtex pré-frontal joga lá para o seu sistema límbico, né? Joga de um lado para o outro do cérebro, joga lá para dentro, tenta sentir o que aquilo está te trazendo, joga de novo para o córtex pré-frontal e essa troca, esse intercâmbio do córtex pré-frontal que eu faço, antigamente eu chamava isso de jogar do lado direito, do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo do cérebro. Então legal, sempre que eu tomava uma decisão importante, eu parava e aí respirava e tentava sentir alguma coisa, que para mim era o lado direito do cérebro, né? O lado mais intuitivo. E aí eu parava, trazia para o lado racional, pensava de novo. Se você fizer essas trocas e conseguir trabalhar teu cérebro, a emoção e a razão, o lado intuitivo e o lado racional, um vai retroalimentar o outro. A sua decisão vai ser bem melhor se você ponderar os dois. Pô, muito boa pergunta, Luiz Otávio. Que bom que a gente deixou você entrar, cara. Obrigado pela presença. Deu para a gente até justificar, né? Esse cuidado que a gente está tendo, justamente pela intuição nessa decisão. O Renato colocou aqui: intuição é construída sobre experiências passadas. E a nossa verdade, Renatão. Foi uma experiência difícil que a gente viveu. É muito verdade. Inclusive, Renato, eu vou estender o que você falou, é verdade mesmo. Por exemplo, traumas. Os traumas que a gente vive ficam marcados no cérebro e eles influenciam as próximas decisões. Se você sofreu um assalto, por exemplo, eu sofri um assalto uma vez e fiquei traumatizado. Então, as decisões eram muito influenciadas por aquela emoção que é lá profunda, lá no sistema límbico mesmo, é instintiva. Você é o famoso gato escaldado, tem medo de água fria, né? Agora, isso vem também, eu vou estender a sua observação, Renato, vem até de vidas passadas, porque
as experiências da nossa espécie em vidas passadas trazem alguns programas já hardwired no cérebro, né, que já vem lá do sistema operacional do cérebro, como, por exemplo, essa do fight or flight, que você nunca teve esse trauma na tua vida de ter um leão querendo avançar e comer, sabe, de comer ali vivo, mas mesmo assim você tem essa reação porque ela já vem das experiências da nossa espécie, né, que foram sendo herdadas aí. Legal, obrigado, Renato. E você nunca mais brigou no trânsito, né, Vitor? Eu nunca, eu virei um cara zen. Olha, essa evolução é passo a passo, viu, cara? Hoje eu sou muito diferente, mas foi com muito suor. Pode buzinar, né? Pode. Hoje, tranquilo. Legal, Gente, pessoal. podem escrever as perguntas aqui pelo nosso chat e também, se vocês quiserem participar por áudio, por vídeo, Vitor está aqui à disposição. Luiz Otávio complementou aqui, inconsciente coletivo. Edson Platini, concordo plenamente com essa colocação das vidas passadas. Muito bom. Legal. O consciente coletivo é mais ou menos isso, né? Uma coisa que talvez esteja na sociedade como alguma coisa herdada ou evolutiva ou até mesmo social mesmo, até mesmo adquirida. Mas tem coisas assim. E o Platini falou sobre das vidas passadas. Eu falo das vidas passadas e não... Eu tenho a minha esposa comenta assim que, cara, você acredita ou não acredita, por exemplo, em espiritismo? Aí, de novo, aquela coisa sobre formar uma opinião. Eu falei, olha, eu não tenho provas nem a favor e nem contra, por isso eu não formei minha opinião ainda. Eu me dou o direito de permanecer sem opinião formada sobre o assunto. As pessoas sentem na obrigação de formar opinião. Eu não tenho. Eu sei, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Nunca me provaram nem que sim, nem que não. Então eu permaneço feliz sem opinião formada sobre isso e não me sinto na obrigação de formar opinião sobre isso. Legal? Então, sobre vidas passadas que eu falei mais da evolução da espécie mesmo. Tem coisas que são herdadas e que vêm programadas no cérebro, no hardware da gente. Agora, não sei também se a gente herda a alma de vidas passadas, se a gente consegue fazer regressão para vidas passadas. Nunca me provaram a favor e nunca me provaram contra. E eu continuo feliz sem formar opinião sobre isso. Bom. Aqui, o Edson, na minha opinião, nada na vida acontece por acaso. Isso aí. É isso aí, Platini. É isso mesmo, cara. Nada acontece por acaso, é isso aí. Rogéria Legal, está aqui com a pessoal. gente. Pode fazer sua pergunta. Então, eu queria perguntar o nome do livro de novo sobre meditação, que eu fiquei curiosa. O livro não é sobre meditação, é sobre força de vontade, mas ele fala no primeiro capítulo já sobre isso, é maravilhoso, da Kelly McGonigal, e o livro é Os Desafios da Força de Vontade. Eu acho que é esse o nome. Mas se você colocar Kelly McGonigal, 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 e colocar, tem dois TEDs dela, são maravilhosos. Ela é genial, brilhante a mulher. E um dos TEDs dela eu tenho numa palestra minha também, que é o livro dela sobre o estresse, que é um mindset perigosíssimo que a gente tem, que inclusive é uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. É uma crença, né? Não é o estresse em si. É o mindset de acreditar que o estresse faz mal, faz com que 182 mil pessoas morreram no período de um estudo lá, por acreditar que o estresse faz mal à saúde. Então, esse TED dela é maravilhoso, eu aconselho, é um TED de 15 minutos, que muda a vida das pessoas, né? Pode salvar muitas vidas, inclusive. Eu fico pregando isso também para ver se as pessoas mudam, né? Reprogramam o cérebro em relação àquilo. Obrigada, viu? Parabéns pela palestra, tá Legal, ótimo. Rogério. Obrigado pela sua pergunta aí também. Espero que tenha sido útil para todo mundo. Com certeza. Bom, gente, mais perguntas pelo áudio, pelo vídeo, pelo chat. A gente está se aproximando do nosso final. A Adriana comentou do livro Mindset, eu estou vendo aqui no chat. Sim. Esse livro Mindset é um daqueles também que é um conceito relativamente simples,
É um livro fácil de ler, importantíssimo, né? Eu aconselho que vocês leiam. Chama Mindset mesmo o livro. Legal. Esqueci o nome da autora, né? Uma mulher. Muito bom. Legal. Obrigado, Solange, pelos parabéns aí. Que bom saber que vocês gostaram. Sim. O Luiz Otávio falou do Eckhart Tolle. Eu não conheço o Luiz Otávio. Depois me passa, por favor. Se for bom, eu quero ler também. Professor, já ouviu falar sobre a Inata, Cláudio Não, Chaves? Cláudio, me explica aí depois o que é isso, cara. Não sei o que é isso. É um modelo? É um livro? Não sei o que é essa Inata, não. Mando depois. Beleza, obrigado aí, Cláudio. Renato, seu parceiro, parabéns, Vitor, como sempre, fez uma excelente explanação. Obrigado, Renato, também pela Obrigado, parceria. Renato. Foi quase tão boa quanto a sua palestra, mas Imagina. obrigado aí. Vocês dois têm cadeira cativa aqui, hein? Legal, bacana. Bom, o tempo passou muito rápido. Se vocês tiverem perguntas, como eu coloquei aqui no nosso chat, eu vou colocar novamente. A gente tem um e-mail. Se você quiser encaminhar perguntas para o Vitor, a gente pode direcionar para ele. E também, se você quiser receber os convites, sugerir novos temas, também pode nos escrever. A gente vai adorar participar. A gente está chegando ao nosso final aqui e eu vou convidar o presidente da Abrafiltros, o senhor João Moura, para fazer o nosso encerramento. Onde está o nosso presidente? Aqui. Seja bem-vindo, presidente. Muito frio aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor. Muito boa sua palestra, gostei muito. E a gente sabe, né? E você que foi de vendas também, a gente que é vendedor, a gente sabe que, né, que a vida é uma grande decisão ou uma simples decisão, né? E há uma frase, né, que foi atribuída ao Juscelino Kubitschek, que ele dizia assim: volto atrás, né? Volto atrás porque eu não tenho compromisso com o erro. Perfeito. E essa colocação, na verdade, né, a frase precisa é: costumo voltar atrás, sim, não tenho compromisso com o erro. Então, essa frase foi, né, uma frase célebre aí, que foi atribuída ao Juscelino. Mas sempre quando a gente volta atrás, nós somos muito criticados, porque falta, né, a famosa evolução, a famosa intuição, o famoso, né, abstrato, o famoso concreto da vida. Então, a gente tem que entender que a vida tem vários caminhos e para que você chegue nos seus caminhos, você tem que tomar decisão. Mas o importante é a gente nunca assumir o erro. O importante é a gente tentar, sabe, voltar sempre que for preciso. Muitíssimo obrigado. Gostei muito da sua palestra. E da mesma forma, né, que nós intimamos o Renato, nós também vamos intimá-lo para que você fique com a gente, venha na Abrafiltros, participe dos nossos trabalhos, para que a gente possa, quem sabe, desenvolver tarefa juntos. Muito obrigado novamente. Renato, um positivo para você também. Muitíssimo obrigado. Espero vê-los em breve. Até a próxima. Uma boa tarde a todos. Adriano, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Um prazer aqui, uma honra. Já sou parte aí da Abrafiltros, já frequentei já duas reuniões e agora essa palestra. Estamos à disposição, é sempre um prazer. Obrigado para todo mundo aí. Espero que tenha sido útil e que a gente se veja outras vezes em breve aí. Sim. Com certeza. Um abraço. Temos aqui mais agradecimentos. O Mauro colocou também: parabenizo o Vitor por expressar ideias e conceitos de maneira tão clara. Bravo, bravo. O Cláudio deu aqui um esclarecimento sobre a Inata. Renato Senatori, parabéns, Adriano, parabéns, Abrafiltros. Essa iniciativa engrandece muito a todos e estimula significativamente o mercado. Luiz Otávio, muito obrigado, Vitor. Abraço forte. Obrigado, Luiz Otávio. Seja convidado para estar sempre aqui com a gente. Cláudio, excelente palestra, obrigado. Renato mandando um abraço ao João Moura. Edson Platini,
Palestra muito boa, parabéns. Adriana, até breve, parabéns. Sempre aprendo, a Ana aqui, ó. Sempre aprendo algo novo com o Vitor. O Osmar, excelente. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Agradecer em especial o Alex Alencar, que está aqui com a gente, que foi o Alex que nos apresentou a Actavox. O Alex é da diretoria da Abrafiltros. Muito obrigado, Alex, aí, pela indicação. Muito oportuna e a gente está aproveitando aqui. Ele é o culpado, né? É o grande culpado. Obrigado, viu, Alex? Ok. Gente, já no nosso encerramento, eu queria, viu, Vitor, que você falasse um pouquinho da Actavox para todo mundo e do trabalho que vocês vêm realizando. Você me falou da sua agenda concorrida. Então, conta um pouquinho do trabalho de vocês. A Actavox é uma consultoria de gestão de vendas. A gente implementa processos comerciais, o CRM, por exemplo, a gente trabalha muito com CRM, gestão, planejamento comercial, remuneração variável de vendas. A gente é muito, modéstia à parte, a gente é bem especializado na parte de incentivo de vendas, né? Como criar modelos de incentivo comercial, desde a parte do comissionamento, campanhas, o modelo de incentivo comercial, né? Como eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento humano, uma das partes em gestão comercial que tem mais a ver com isso é como é que eu motivo um vendedor a vender, né? Então a gente juntou a experiência em vendas com a experiência com o ser humano e criou modelos aí para combinar certos tipos de perfil, certos tipos de venda com certos modelos de incentivo. E também a gente faz treinamento, né? A gente faz academia de vendas, a gente fez academia de vendas da Gol, do Banco Cacique, da Solaris, e dá treinamento de vendas, qualquer coisa dentro da área comercial. Você tem aí, né, um portfólio nosso de treinamento. Quem quiser conhecer um pouco mais, o nosso site é bem completo também, actavox.com.br, o canal da Actavox no YouTube, é só colocar lá Actavox no YouTube. Tem umas lives recentes, muito modéstia à parte, que fizeram muito sucesso, deram muita audiência e muita repercussão. Quem gosta da área comercial pode se encontrar lá. E o Instagram da Actavox também, Actavox Brasil, @Actavox Brasil. É isso aí, o Renato que está aí é sócio nosso, temos mais alguns sócios e estamos aí no mercado, graças a Deus, sobrevivendo essa situação difícil aí. Obrigado, Adriano, obrigado pelo espaço aí. Imagina. Obrigado, presidente João. Agradecer a parceria de vocês e a gente ainda tem um longo caminho. O programa Filtração vai continuar e a gente com certeza vai estar junto. Gente, convidá-los para a gente encerrar mesmo agora. Semana que vem a gente começa o mês de junho, mês de aniversário da Abrafiltros, com mais 2 encontros, toda terça e toda quinta às 15 horas. Estão todos convidados. E este conteúdo estará na íntegra, assim como os 14 programas já exibidos no canal da TV Filtros, canal das revistas Meio Filtrante, Revista TAI. Compartilhe, se inscreva no canal e esteja com a gente sempre aqui. Vai ser um prazer recebê-los. Novamente, Vitor, obrigado. Tenham todos uma ótima tarde. Fiquem em casa se puderem e até a próxima. Tchau, tchau.